Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós tiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Aqui que é o grande problema, né? Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa erra, pisa na bola, como nós também pisamos na bola, né? Às vezes também a gente fala uma coisa no momento de nervoso que não deveria falar. Quem nunca falou? E quem pode dizer que nunca vai falar? Pois é. Às vezes a gente tem que saber administrar o nosso temperamento, a nossa raiva, o nosso rancor, a nossa mágoa, né? Aquela coisa de supetão ali, de papum. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes uma pessoa erra com a gente, o que a gente faz? Conta para todo mundo, para Deus e para o mundo, e não conta para ela. Nossa, fulano falou isso, nossa, fulano diz isso, nossa, fulano isso, fulano aquilo. E a gente sai falando para um, sai falando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. O último a saber é a pessoa. Então aqui já um ensinamento. Primeiro vai conversar com a pessoa. Talvez ela pode reconhecer o erro dela. Olha, eu falei mesmo, eu estava nervoso, eu estava nervosa, eu nem sei onde é que eu estava com a cabeça. Como ela também pode dizer, não, eu falei e falo de novo se precisar. Olha, hein? Pelo amor de Deus, não é? Então se ele te ouvir, nós vamos ganhar o irmão para Deus. Mas se ele não ouvir, toma contigo uma pessoa ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Tá vendo, gente? Então, na verdade, Jesus ele quer fazer de tudo para ganhar a pessoa. Ele quer fazer de tudo para que a pessoa se converta, mude. Tá entendendo? Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Tá vendo? Vai lá, conversa. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvido, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Mas olha só, falou com ela sozinho, chamou uma pessoa para conversar, para ajudar, chamou lá o padre, o pastor para conversar, e nada, e a pessoa não quer. Aí, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer só mais uma coisa. Padre, tratar como pagão, aí o pau vai torar e aí vai arrebentar. Não, reza por ela. É o que a gente pode fazer, reza por ela. Porque como é que Jesus tratava um pecador público? Como que Jesus tratou os pecadores, a prostituta? Como que Jesus tratou os cobradores de impostos? Foi na pancada? Não foi. Então nós temos que... o que eu estou falando aqui é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Se você tiver uma vida de fé, se você tiver uma vida de caminhada com Deus, é difícil, mesmo assim é difícil, porque nós somos humanos, mas não é impossível. Então é por isso que nós temos que dar uma ajeitada no nosso temperamento, porque sofre você, tá entendendo?
Não é fácil, amados, não é fácil. Não adianta eu ficar falando aqui também como se fosse a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Se a gente não tiver Deus, se a gente não tiver uma vida de fé, uma vida da Eucaristia, uma vida na palavra de Deus, a gente não consegue viver esse evangelho, não consegue mesmo. A gente tendo uma vida de fé, uma vida de Eucaristia, uma vida de comunidade, uma vida na palavra de Deus, mesmo assim não é fácil, não é fácil. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê essa força para a gente administrar a nossa ira, administrar o nosso temperamento, administrar a nossa raiva, administrar o nosso rancor, administrar os nossos ressentimentos. Que a palavra de Deus, que a Eucaristia, que a luz do Espírito Santo nos dê este equilíbrio para poder viver e tocar a vida.